5 de fevereiro de 2026, vamos começar quinta-feira a carta de Tiago, capítulo 3, estudo com notas. Façamos uma oração. Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito de sabedoria, de mansidão, te pedimos que nos oriente nesse estudo e prepare o coração dos nossos ouvintes para o apelo, também para a inscrição, para o comentário, para a publicação e o compartilhamento dessa mensagem tão linda que teu Santo Espírito nessa manhã traz aos nossos corações. Em nome de Jesus, isso fala oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, Casa da Luz e Glória Doméstico, Cruz e Força do WhatsApp e fé. Meus irmãos, muitos não sejam mestres sabendo que receberemos maior condenação. A gente se pergunta, mas por que Tiago está nos desmotivando a sermos mestres da palavra do ensino? Não, eu creio que ele não está querendo desmotivar, o que ele está querendo é alertar. E se você quer ser mestre da palavra, assuma a responsabilidade, porque ela é muito grande. E se você falhar na sua responsabilidade, a pena e o julgamento a você será mais severo do que para os inocentes que você desviou, que você fez perecer, que você fez sofrer. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Tome cuidado, porque você assumir um nível maior na igreja, de ensino, de pregação, também assim um nível maior de responsabilidade e de julgamento. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavras, este é um homem perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Aqui ele vai tratar da palavra, que é a ferramenta do mestre. O mestre é aquele que sabe e ensina aos demais o seu ofício que aprendeu durante 20 anos de estudo, 10 anos de estudo, digamos assim, 10 anos de prática, como é normal nas organizações de ofício. Hoje é 4, 2, 3, depende do curso. Mas, antigamente, na área religiosa, era mais ou menos assim, 10, 10 e 10. 10 anos para aprender, 10 anos para aplicar e 10 anos para ensinar. Este é um homem perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Então, a primeira habilidade do mestre é controlar a língua, controlar a palavra, porque, ou seja, a língua, quando o Tiago está querendo falar língua, ele está querendo dizer as palavras, a maneira, o tom, o sentido, o significado, a seletividade das palavras, a qualificação das palavras. E isso também para os músicos, né? No caso dos músicos é a habilidade e a harmonia das notas e do ritmo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes, elevados e impetuosos, os ventos são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Então, esse é o princípio que Deus colocou para o homem. O homem é capaz de governar e dominar muitas coisas com o pequeno poder que ele tem na palavra e nas mãos, nos pés. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com grande matéria um pequeno fogo incendeia. Outra metáfora do poder que tem as coisas e o homem, é no caso a fagulha, é capaz de provocar grandes danos quando ela é usada sem sabedoria. Que esse capítulo vai tratar exatamente da sabedoria. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está entre os nossos membros para que contamine todo o corpo e inflame o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, o inferno consegue tocar na nossa língua, nas nossas palavras, no nosso hormônio da carne. Como Jesus diz, a carne para nada aproveita. Ou seja, a carne não nos dá sabedoria. A sabedoria, nós veremos aqui nesse estudo, de onde ela vem. Porque todos os tipos de bestas, de aves, de serpente, de coisas do mar é domado pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Então, por isso os ditadores aqui, como no Brasil, querem calar o povo
com ameaças, com medo, com terror, com sequestros, com prisões, com acusações, com processos, com investigações, com censura mesmo, e até torturas e morte, porque a língua é difícil de ser domada, né? A expressão, a liberdade de expressão, os ditadores odeiam. Por quê? Porque eles sabem que é com a língua, com a palavra, que se estabelecem as ditaduras, né? E que se mantêm as ditaduras, como agora no Irã, mataram 30 mil, executaram, assassinaram 30 mil cidadãos inocentes, para que eles não falem, não protestem contra aquela ditadura teológica absurda. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Então, porventura de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Então, ele diz que uma fonte que joga uma hora água doce, outra hora água amarga, não pode ser usada para beber. Ela não tem utilidade. Então, as coisas não podem ser assim. Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou a videira figos, assim também, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Da mesma forma, ele usa uma metáfora sobre as árvores frutíferas. Cada uma produz aquele fruto que é da sua natureza. E se nós temos o Espírito Santo, devemos produzir frutos do Espírito Santo. E se temos o Espírito Santo, nós devemos produzir sabedoria do Espírito Santo. E ele vai falar qual é a sabedoria do Espírito Santo e qual que não é. Qual é a do diabo e da carne desordenada. Quem é o homem sábio dotado de conhecimento entre vós? Aí é o caso do mestre. Esse deve ser mestre. Aquele que tem a sabedoria que ele vai definir, que é a boa sabedoria, que é a sabedoria de Deus, que é a sabedoria mansa, pacífica, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. E este mestre tem que ter também um bom comportamento, um bom caráter, tem que ter uma boa vida, um bom testemunho de vida na família, principalmente, mas também com os vizinhos, com a comunidade, com a cidade, com a região, com o país e com os continentes. Então, aquela sabedoria, ela serve de modelo universal e de liderança universal, quando ela é de Deus, quando ela é do alto. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então aqui nós vemos o comunismo, né? O que é comunismo? É uma amargura invejosa de contentas, revoluções, guerras, conflitos, de autoglorificação e de mentiras contra o cristianismo, contra a verdade cristã. Aqui nesse capítulo 14 de Tiago está toda a história do comunismo, que já matou 300 milhões de vidas e continua vendendo armas, mísseis e bombas para acabar, se possível, a própria humanidade e a Terra. Essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena e sensual, diabólica. Então esse comunismo é diabólico, né? Essa ideologia é diabólica, essa filosofia é diabólica. Esse tipo de família é diabólica, sensual, terrena. Não é a família que Deus quer. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão em toda a obra do mal. E aí os demônios se estabelecem na televisão de filmes pornográficos, de filmes eróticos, de filmes violentos, de filmes satânicos. É o que entra nas famílias. Estão acabando com a família, televisão, celular, com filmes e programas e programações que não vêm da sabedoria divina do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então ela é justa porque ela é imparcial, é misericordiosa porque ela não é tirana. Ela é fácil de ser invocada porque o Espírito Santo é simples como uma pomba, ele é humilde como uma pomba, simples como uma pomba. E esta pomba, esse Espírito Santo, é o veículo de toda a sabedoria de Cristo e do Pai, que não é gerado, gerou o Filho na eternidade e expirou com o Filho o Espírito Santo, a pomba da sabedoria, que nos traz diariamente. Isso aí, eu me lembro quando era jovem, ali estava na Igreja Batista Nacional e o pastor Vilarindo, falecido, querido amigo que nos batizou, ele revelava a pessoa que estava doente, com a dor no baço, no fígado, no coração, na coluna, que Deus queria curar. O Espírito Santo, a pomba do Espírito Santo, queria curar com a sua luz, com a sua sabedoria biológica. E eu ficava admirado, mas como é que esse pastor ouve esse Espírito Santo? E hoje a gente entende como é que ele ouve, como é que ele fala.
é nessa mansidão, gentil, misericordiosa, imparcial, sem falsidade, sem hipocrisia, pacífica, pura e do alto, da, da palavra que veio do alto, que é o Cristo, o Filho de Deus, é a palavra. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Então a paz e a justiça impera na igreja, devem imperar na família da igreja e na família doméstica. Essa foi a sábia instrução do nosso mestre São Tiago, que quer dizer no hebraico Jacó, Iago. Porque todos ofendemos muitas vezes, se algum homem não ofende em palavra, este é um homem perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. No inglês Jacó é James, né? Eu acho que no português Iago é Jacó, né? Jacó. Amém. Então, se você quer essa sabedoria de Cristo, do Espírito Santo, do Pai, confesse seus pecados, aceite Jesus no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua ética, no seu caráter, na sua cultura. A palavra de Deus é que nos dá a cultura de Cristo. E é palavra viva no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, ela foi preservada, foi escrita quando o homem começou a aprender a escrever. Eu já contei um pouco sobre essa história, que Matusalém viveu 969 anos, contou desde Adão todas as coisas que aconteceram em todas essas gerações, e para Noé. E Noé entrou na arca e contou para Sem, depois Sem contou para Abraão, Isaac, Jacó, veio Levi, Moisés escreveu já, porque já existia desde a época de Abraão a escrita sumeriana, lá na Babilônia, onde Abraão saiu, e ela foi preservada no hebraico, no aramaico, e depois veio o Novo Testamento, também no hebraico, aramaico e grego, e nós temos então essa bendita palavra preservada para nós sabermos o que é a sabedoria de Cristo. Como distinguir o Espírito Santo daqueles que estão gritando aí, dizendo que é o Espírito, que é o Espírito. Muitas vezes não é Espírito, né? Porque não é sábio, não é mansa, não é uma sabedoria. E eu me lembro de um colega que me perguntou aí por que nas igrejas dos crentes o culto era tão calminho, tão pacífico, e agora é tanta gritaria, tanto... Ele disse, pois é, tá vendo? Porque entrou uma sabedoria que é carnal, que é diabólica, né? Mas, às vezes, também é só desespero da vida das pessoas, que as pessoas chegam na igreja muito desesperadas, e algumas até endemoniadas. Então, grita, faz confusão, o demônio faz barulho. E outros estão movidos por metas, né, gananciosas, de poder, de dinheiro. Realmente, a palavra traz riqueza, mas com contentamento daquilo que Deus nos dá, e com agradecimento do que nós temos, do que Ele tem abençoado, mas não com ganâncias desmedidas, bilionárias. E parece que todo mundo hoje acha que só tem uma bênção de Deus se tiver um avião a jato, né? Não, Deus está nos abençoando com a saúde, principalmente, né? A todos, tantos, Ele abençoa com a saúde. Uma saúde cada vez mais difícil, se bem que a internet nos ajuda a se alimentar mais saudável, né? Mas as alimentação muito tóxica que nós estamos vivendo hoje. Nós temos muita química nas prateleiras dos mercados para preservar o alimento muito tempo, se bota muita química e não se come produtos também veneno nas comidas para se poder produzir em escala de muito produto. Então nós temos muito tóxico no alimento, também no ar, na poluição, e no sol, né, muitas vezes a temperatura muito alta, desequilíbrio de temperatura, etc. Então a saúde está cada dia mais difícil. Mas Deus mesmo assim, o Espírito Santo continua, como eu venho visto aqui, vou até comentar, ver se eu consigo falar isso um pouco com os padres, que a Igreja Católica fala muito e tem muita questão de santos, inclusive do jovem Carlo Acutis, que foi um santo de um milagre brasileiro da internet, e ele fala muito sobre o milagre eucarístico e essa coisa de os corpos estarem meio vivos quando morrem, né, dos santos. Então o santo, ele morre, mas o corpo dele fica meio vivo, ou seja,
o médico legista, ele atesta que epa, esse corpo não está bem morto, né? Por quê? Porque as feridas estão cicatrizando, porque tem um leve batimento, porque tem uma luz sobre aquele corpo, tem um perfume de rosa. Então, o médico legista fica constrangido, porque ele tem licença para matar, vamos dizer, entre aspas, o corpo do cadáver quando está morto. Mas quando está vivo, ele vê que tem sinais de vida naquele corpo. Apesar de, como o caso da missionária que se conta aí, não sei se é verdade ou é uma narrativa só, uma parábola de que ela, o médico legista, sentia perfume de rosas. A Igreja Católica Romana, há muitos séculos, vem falando, testemunhando, tem muitos livros escritos sobre corpos de santos que emitem luz e rosas. E agora, no ML moderno dessa civilização que nós estamos vivendo, moderna, das cidades modernas, em que não existe mais família, né? A família praticamente está acabando, está desaparecendo, os homens estão vivendo simplesmente como animais, como cãezinhos, né? As mulheres com dois, três tipos de pai, etc. E os homens com homem, né? É pior do que os animais, que eles, pelo menos, eles não têm casamento entre gêneros, né? Mas o mundo, a cidade grande, está se tornando e está se dizendo que é evolução, que é modernismo. Então, o ponto que Jesus falou, a carne desordenada, com seus hormônios desordenados, seus desejos desordenados, não serve para nada no que diz a salvação. Só a palavra de Deus, essa bendita palavra, que nós ainda conseguimos ler aqui no país, ainda temos liberdade até de publicar, é que não pode nos iluminar com a luz da pomba do Espírito Santo, que fala conosco no silêncio, procurar ir para um lugar mais silencioso, orar com Deus, ouvir a voz pela uma hora mais silenciosa, mesmo na cidade. E Deus vai falar no nosso coração. Hoje está uma bela lua. Então é isso, se você não aceitou Jesus, esse Jesus é a sabedoria do alto, pura, pacífica, mansa e salvadora, faça confissão dos seus pecados, aceite esse Jesus na sua vida, no seu coração, no seu caráter, na sua cultura. Você que nos assiste, eu agradeço, esse foi o Alf, e espero que tenhamos uma ótima fim de semana e meio de semana, e até a próxima oportunidade. Continue aguardando os estudos que prosseguem. Hoje foi capítulo 3 da Epístola de São Tiago. Um abraço e deixo-vos a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a você, a sua família, os seus vizinhos, a sua comunidade, a sua cidade, região, país e continentes. Maranata, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus.